Olha, você sabe que toda semana a gente fala de comportamento aqui no nosso Jornal do Continente, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta agora para você. O que cada um de nós está fazendo para ser protagonista da própria vida e não mero coadjuvante, né? O que você está fazendo, por exemplo, para ser a sua melhor versão, para ter sucesso mesmo? É só você ver, por exemplo, né, quantas reclamações você ouviu hoje e quantos bons exemplos você teve hoje também. Geralmente as reclamações têm um número maior, não é verdade? Para a gente conversar sobre isso, sobre esse tema, que é bastante complexo, claro, e para a gente deixar de ser vítima também da vida, nós convidamos aqui uma especialista, psicóloga, que é a Vera Baião, que fiz questão de estar aqui com a gente hoje. Tudo bem, Vera? Tudo bem, obrigado Alexandre. pela tua presença aqui Prazer hoje. em estar aqui com vocês. Opa, o prazer é nosso também. Bom, na verdade, quando uma pessoa se vê, né, diante daquele dilema, bom, mas o que é o sucesso para mim, afinal de contas? E se eu fracassar? O que acontece na cabeça das pessoas quando elas se jogam na vida, né, e de repente se veem assim, poxa, eu preciso ser alguém na vida? Né? O que acontece na cabeça das pessoas? Na verdade, assim, a gente sabe que as pessoas, o desejo delas é realizar projetos, sonhos. Isso é muito saudável, né? Uma pessoa saudável que hoje está envolvida em várias atividades e sente prazer nessas atividades, normalmente ela tá vislumbrando ou ela está tentando realizar algo que é maior, que é um projeto de vida, que é um desejo, né? Então, assim, normalmente o sucesso, a pessoa que se sente, né, no caminho do sucesso é a pessoa que tem clara essa meta, né, esse projeto, e investe nisso. Dessa missão, né, desse propósito de vida. Isso é uma coisa que, assim, importante que a gente destaque, assim, eu acho um tema muito interessante para vocês trazerem aqui para o público, né, porque se a gente não para pensar, a gente não vai fazendo isso. A gente vai vivendo cada dia, um dia após o outro. Meio no automático. Meio no automático, e a gente vai perdendo um pouco o brilho. O que dá brilho? Né? O dá brilho é o nosso desejo sendo realizado. Mas para isso a gente tem que ter desejos. Né? A gente tem que olhar para ideais, a gente tem que pensar no que a gente quer realizar, quem a gente quer se tornar. Né? E a partir daí, ir fazendo o caminho para chegar, sabendo que esse caminho tem algumas dificuldades. Ah, pois é. Porque muitas vezes as pessoas também acabam se frustrando um pouco durante esse caminho, porque muitas vezes as coisas não acontecem como a pessoa gostaria. Exatamente. Na verdade, se a gente for parar para pensar, é esse o grande problema. Porque quando as pessoas se colocam projetos, muitas vezes elas se imaginam lá na frente e na condição atual elas se veem com algumas dificuldades. E aí elas paralisam. Né? Com E medo de entendem avançar. com medo de avançar. Então, assim, alguns cuidados merecem ser tomados. Primeiro, assim, ter claro, investir naquilo que ele faz bem, seja profissionalmente, seja na vida pessoal, na relação de amizade, relação amorosa, relação familiar, mas olhar para o que quer construir, né? Então, assim, ter uma meta clara, ter uma coisa organizada, né? Saber para onde se vai. O segundo ponto é a pessoa entender que para eu chegar nessa condição, eu preciso passar por passos que são graduais e cada passo vai ter uma dificuldade. É comum de que cada passo eu tenha pequenos erros, pequenas inadequações, pequenos fracassos mesmo. E não me assustar com isso. Né? Pelo contrário, eu fazer um caminho de olhar para as minhas adequações. O que hoje eu sou melhor do que ontem? O que hoje eu consigo fazer que antes eu não conseguia e que me aproxima do meu projeto? Né? Então, isso faz com que a gente vá tendo motivação para encontrar os obstáculos, porque a gente, né, a realidade traz obstáculos. Isso traz frustração, e essa frustração muitas vezes é o que faz com que a pessoa paralise, infelizmente, porque ela acaba então desistindo de algo que poderia lhe fazer muito bem, né? Agora, esse medo, por exemplo, claro, muitas vezes pode ser um medo inconsciente também, e aí a pessoa paralisa, fica lá e diz assim, porque para quem tá bom, eu não tenho muita perspectiva de vida. A pessoa mesmo começa a se vitimizar, é isso que acontece? Exatamente, o que a gente chama na psicologia, a gente chama esse termo de autoengano. Né? Autoengano o que é? É uma justificativa que eu acabo tomando para não seguir adiante ou para não entrar em contato com os meus medos, porque entrar em contato com o medo é difícil. Sem dúvida. Né? A gente tenta assim, não olhar para isso. Exatamente. Por isso que assim, a questão da aceitação, não só do medo, mas assim, da tristeza, da raiva, da visualização do fracasso, de pequenos fracassos diários. Né? Isso faz parte da vida. A partir do momento que eu tento negar isso, eu vou começar com defesas. E essas defesas não são produtivas.
Entendi. Né? Isso me afasta do sucesso. E tem uma história também que muitas pessoas, até celebridades também, acabam falando isso, que assim, a minha vida começou a dar certo quando eu comecei a agradecer, a me sentir vitorioso com pequenas vitórias. É isso mesmo que acontece? É isso. Até, inclusive, antes era uma teoria que a psicologia tinha muito forte, agora a neurociência vem e comprova. Né? O cérebro de uma pessoa grata funciona diferente. Olha só. Né? Então, assim, essa gratidão está muito associada a eu perceber pequenos ganhos que eu tenho do meio e que eu tenho comigo. E isso está associado diretamente à minha motivação. Né? E o que faz uma pessoa ter garra, né, para conseguir chegar onde ela quer? É a motivação. Sem dúvida. Né? Então, assim, esse é um grande aliado para a pessoa conseguir atingir os seus sonhos, seus projetos, seus desejos. Então, você daria, por exemplo, a principal dica seria essa motivação, mas, sobretudo, investir nela. Exatamente. Olhar para o desejo. Muitas vezes, em função de a gente resolver problemas do dia a dia, de a gente, né, assim, ter uma agenda atribulada, a gente não olha para isso. A gente olha como que a gente vai resolver os problemas da nossa vida atual, Claro. Mas não onde que a gente quer chegar. Pagar aquela conta no final do mês. Exatamente, né? como que a gente vai administrar um tempo de uma vida corrida, mas não onde a gente quer chegar. Então, o primeiro ponto é esse, né, olhar onde a gente quer chegar. Outro ponto é a gente respeitar um caminho natural das coisas, né? A gente muitas vezes quer dar um salto muito grande e o contexto não é favorável, a gente precisa desenvolver habilidades que a gente ainda não tem, né? E junto com isso a gente se qualificando e percebendo o que a gente está acertando hoje que a gente não acertava ontem. Entendi. Né? A gente tende a olhar mais os nossos defeitos do que as nossas qualidades. Esse é um grande equívoco. Sem dúvida. Né? Isso nos atrapalha. Tem uma pergunta mais pessoal mesmo. Você, como psicóloga, você é uma apaixonada pela psicologia, né? Quer dizer, você sempre quis fazer isso, você acaba também trazendo esses ensinamentos para a tua própria vida pessoal, é isso? Sim, realmente. Isso, a partir do momento que a gente conhece a teoria, né, não tem como a gente desvincular no nosso dia a dia, na nossa prática, né? Então, assim, é um exercício que a gente faz corriqueiramente, assim, onde que eu quero chegar, o que eu posso fazer para chegar onde eu quero chegar, não só no aspecto profissional, né, mas também no aspecto pessoal, né? Que tipo de amiga eu quero ser, que tipo de mãe eu quero ser, que tipo de profissional eu quero ser, né? É importante destacar que esse sucesso, muitas vezes a nossa cultura aponta mais o aspecto profissional, mas só o aspecto profissional não dá conta da felicidade. Certo. Né? Então a gente tem que olhar o todo, né? exatamente. Entendi. Olha, Vera, eu quero te agradecer muito. Eu sei que esse assunto aqui a gente poderia passar horas conversando, né? Mas por causa de tempo a gente não consegue. Mas eu quero te agradecer muito e já te convidar para voltar aqui mais vezes. Sim, volto sim. Eu que agradeço, conversar Alexandre. mais Foi um sobre prazer esses estar assuntos. aqui com vocês. Prazer também. Obrigado, viu? Uma boa noite para você. Boa Obrigadão noite. mesmo.